Transcrição iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 23 de abril de 2024. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Temos 4 processos em pauta, 2 processos com acompanhamento do advogado, doutor Arthur, né? Para aduzir sustentação oral. Muito bem. O doutor Arthur representa a Nestlé Brasil Limitada. Iniciando aqui pelo processo de relatoria do doutor Samuel, Cordeiro Fios e Cabos Elétricos. Doutor Samuel pediu para retirar de pauta para melhor análise. Processo, doutor Samuel, devolvido para a pauta. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, que eu gostaria de ter ouvido a sustentação oral, que foi solicitada, mas na ausência do patrono, eu preciso realmente reanalisar agora o processo. Mas eu agradeço. Vamos lá. Nós temos 2 processos aqui da Nestlé Brasil. Um é de minha relatoria e o outro da doutora Daniela. Vamos iniciar pelo processo de minha relatoria, que é o processo 4, o AIN 4, 151.658. Eu passo aqui a tecer um breve resumo do processo. Os itens 1 e 2 do AIN é falta de pagamento de ICMS e ICMS-T, respectivamente, pela aplicação indevida da base de cálculo nas operações de saídas internas de produtos lácteos, por não se enquadrarem no conceito de leite em pó. Em relação a essas 2 acusações, o que está em discussão são apenas os produtos Molico, Ninho e Milano. Os demais produtos, o contribuinte abriu mão da discussão. Em relação aos itens 3 e 4, se referem ao tratamento tributário indevido em relação ao produto café torrado em cápsulas, como se fossem produtos próprios da cesta básica. Essa é a acusação fiscal. A fiscalização entende que esse produto não se enquadra no benefício fiscal aqui do artigo 3º, né? Desculpe. Melhor dizendo, ele não se enquadra no benefício fiscal, né, de que fala o anexo 5 do RICS, né? E de modo que... desculpe, tá certo. O artigo 3º do anexo 2 do RICS, né? Essa, resumidamente, é a acusação fiscal dos itens 3 e 4. Então, aqui eu registro, né, e houve apresentação de memoriais pela Nestlé, e junto com os memoriais foi apresentado o laudo técnico do Instituto Nacional de Tecnologia sobre os produtos dos itens 1 e 2 em questão, né, que está sendo submetido aqui a julgamento. Então, diante desse breve resumo, eu passo então a palavra ao ilustre advogado, doutor Arthur, para tecer as suas considerações a respeito do processo. Doutor Arthur, está com a palavra. Muito obrigado, doutor presidente. Bom dia novamente, senhores julgadores, ilustre doutor Tabir, da representação fiscal. Esse auto de infração aqui, ele tem 2 grupos de produtos. Primeiro grupo dos leites em pó, e como eu fiz sustentação oral aqui nessa Câmara muito recentemente a respeito,
até para não tomar aí o tempo dos senhores, eu vou me ater apenas ao segundo grupo de produtos, que é a questão dos cafés em cápsulas, tá? Passando aqui ao início da exposição, nós trouxemos aqui, primeiro, o artigo que concede o benefício da cesta básica para os cafés em cápsulas. E por que da importância da transcrição desse artigo? Porque o artigo é muito claro. Esse artigo ele estabelece requisitos objetivos para que um produto seja enquadrado no benefício da cesta básica. Então, aqui no inciso 3º, a gente lê que o café torrado e moído, classificado na subposição 0901 da NCM, faz jus ao benefício. O que a Nestlé comercializa? Café torrado e moído. Qual a embalagem? Cápsulas. Houve algum tipo de questionamento por parte da fiscalização quanto ao conteúdo da embalagem? Não. A fiscalização reconhece que a venda é de café torrado e moído. Mas, aos olhos da fiscalização, esse benefício, esse café não faria jus ao benefício por questões que não estão escritas aqui. Não estão aqui previstas no regulamento ICMS. Como os senhores podem ver, não existe nenhuma exceção para enquadramento com base no tipo de embalagem. E aqui, como eu vou expor aqui os senhores, quando o legislador quer fazer esse tipo de restrição, ele faz. Um exemplo aqui é a sardinha enlatada. A sardinha enlatada faz uso ao benefício. Se for outro tipo de embalagem, não. E aqui, como os senhores podem ver, também não há nenhum tipo de condicionamento em relação, por exemplo, ao suposto caráter premium do produto, ao preço do produto, enfim. Isso tudo são interpretações da fiscalização estadual, mas não algo que está previsto na lei, tá? E aqui nessa exposição eu gostaria de tratar de dois assuntos. O primeiro, que eu posso até chamar de uma preliminar, que trata dos efeitos de uma resposta à consulta tributária de 2020, tá? Que endereçou esse assunto. E o segundo é quando eu vou entrar realmente no que o fiscal considerou para afastar o benefício da cesta básica para os cafés em cápsulas. Começando pela questão da resposta à consulta, o que é interessante aqui, senhores, é o seguinte. Teve um contribuinte que comercializava cafés em cápsulas e que ficou com a dúvida. Será que o benefício da cesta básica abrange os cafés em cápsulas? E esse contribuinte submeteu uma consulta tributária à Cefaz há bastante tempo, nós estamos falando aqui de 2013, e a resposta da Cefaz foi categórica. Está aqui transcrita aos senhores aqui embaixo. Sim, os cafés em cápsulas se enquadram no artigo 3º do anexo 2 do regulamento. Essa resposta à consulta tributária de 2013, ela foi publicada para servir como orientação dos demais contribuintes, e ela vigorou por muito tempo, senhores. Nós estamos falando, essa resposta à consulta tributária, ela vigorou esse entendimento da Secretaria da Fazenda até setembro de 2020, quando a Secretaria de Fazenda muda de entendimento e edita uma outra resposta à consulta dizendo que, não, veja bem, os cafés em cápsulas não se enquadram no benefício da cesta básica. O que é interessante aqui, senhores, é a gente olhar qual que é o período dos fatos geradores deste auto de infração. Nós estamos falando de fatos geradores 2018, 2019, 2020 e vai até 2022. O que eu quero dizer por isso? Grande parte dos fatos geradores ocorreram até setembro de 2020, que é quando estava em vigor a resposta à consulta tributária de 2013. Que falava expressamente, contribuinte, você pode incluir o café em cápsula no benefício da cesta básica. Ah, mas aquela consulta lá de trás envolvia um terceiro consulente, não a Nestlé. E aí, aqui, senhores, que começa a ficar interessante, porque a resposta à consulta de 2020, que é desfavorável, foi expressamente citada pela fiscalização para lavrar o auto como um dos fundamentos. E se a gente olha para a decisão recorrida fez o quê? Falou, olha, você não pode enquadrar o café em cápsula no benefício da cesta básica porque você tem a resposta à consulta tributária de 2020 e mesmo envolvendo um terceiro, ela serve como uma orientação oficial da Secretaria da Fazenda. Nestlé, você está na mesma circunstância fática, então Nestlé, você não pode enquadrar o café na cesta básica.
E aí fica a pergunta, senhores, mas e a de 2013? E a de 2013, que era favorável para os contribuintes e valeu por muito tempo? Essa a gente trouxe na defesa, a gente explorou também no recurso, a decisão de primeira instância simplesmente ficou silente a respeito. Sequer se pronunciou a respeito dessa consulta de 2013. Então, essa primeira parte aqui da exposição, senhores, o que a gente está pedindo é um cancelamento parcial mesmo do auto de infração. Mesmo que se entenda aqui ao cabo da discussão, o café em cápsula não faz jus à cesta básica, tem um período aqui que precisa ser cancelado porque o contribuinte estava seguindo uma orientação oficial da própria Secretaria da Fazenda. E como os senhores bem sabem, tem a regra da modificação, da impossibilidade de modificação retroativa dos critérios de lançamento. Significa o quê? Grosso modo, se a Fazenda muda de ideia, o entendimento desfavorável ao contribuinte só vale dali para frente. Tá? E aí eu trouxe aqui até um precedente da Câmara Superior do TIT, que eles falam justamente isso, que mesmo envolvendo um terceiro, um consulente terceiro, a solução jurídica vale aos demais contribuintes, desde que presentes as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas. O consulente, naquela época, vendia café em cápsula, nesse vende café em cápsula. Então, é exatamente a mesma situação. Passando aqui agora mais para a discussão de mérito, como eu expus ali aos senhores no primeiro slide, né? A lei é muito clara. Então, é café torrado e moído enquadrado no NCM-X, faz jus ao benefício da cesta básica. Esses dois pontos são incontroversos aqui nos autos, mas a fiscalização deu um passo para o lado, né? Deu um passo ao lado e começou a olhar outras questões para tentar tirar o café ali em cápsula do benefício da cesta básica. E um deles é a questão do suposto maquinismo. Lembrando, senhores, o maquinismo não está escrito no regulamento. Mas já que o fiscal foi por essa linha, a gente também faz questão de esclarecer o quão falaciosa essa premissa. Porque o que ele está falando? Olha, se precisa de máquina para fazer o café, então você não pode fruir da cesta básica. Primeira coisa aqui que é interessante. Então quer dizer que se eu comprar um saquinho de café no supermercado e usar minha cafeteira elétrica para fazer o café, então eu estou fora do benefício da cesta básica? Não faz muito sentido. Ah, mas é uma máquina que é específica para fins da cápsula. Então, aqui, senhores, a gente até fez questão de trazer na defesa e no recurso, que é plenamente possível, inclusive, se o contribuinte quiser, fazer o café pelo método tradicional, que parece ser o único aceito pela fiscalização, que é mediante o uso de um filtro e passar o café ali como, enfim, como é feito normalmente. E aí, mas ninguém vai fazer o café dessa forma. Não, tem gente que faz. E a gente até foi atrás para buscar um conteúdo de uma forma totalmente independente, que tem um conteúdo na internet, que você vê que tem aqui, no caso do primeiro aqui que a gente trouxe, mais de 220 mil visualizações de pessoas que fazem o café sem máquina. Tá? E assim, e por motivos não necessariamente financeiros, tá? Tem até um comentário aqui de uma pessoa que fala, eu não quero ter a máquina porque é um trambolho na minha cozinha, não quero ter a máquina porque faz muito barulho, e eu gosto de consumir o café, eu gosto do café que é em cápsula e consome dessa forma. Então, assim, lembrando, a gente nem era para a gente estar falando disso, mas já que o fiscal foi para esse lado do maquinismo, então aqui a gente fez questão de rebater também que essa premissa não se sustenta. E aí a gente entra nessa segunda parte. Mas o café em cápsula é caro. O café em cápsula é premium. Então, o café em cápsula não está na cesta básica. Senhores, mais uma vez aqui, essa premissa não se sustenta, tá? Primeiro porque, e aqui a gente fez até questão de fazer uma comparação. Se fosse assim, e o que tivesse premium, que fosse premium, não estava na cesta básica, então, assim, tem diversos produtos que estão ali na cesta básica que não sofrem questionamento e que são entendidos como um premium pela população. E até um detalhe, né, senhores? Premium é um conceito relativo, é um conceito que não está regulamentado. Assim, o que é premium? Não existe uma resposta clara para isso. De toda forma, vamos pegar aqui como exemplo os peixes. Se a gente olha para os peixes que estão na cesta básica, a gente tem ali uma sardinha nacional, custa R$16 o quilo. O salmão custa R$80 o quilo, é entendido pela população geral como produto premium. Trouxemos até um exemplo mais extremo, aqui tem o tal do atum bluefin, que chega a custar quase R$400 um quilo. Mas esses produtos estão na cesta básica? Estão. A Secretaria da Fazenda já editou uma resposta à consulta em que o consulente perguntou justamente isso. Olha, como há uma diferença de alíquota dos pescados da cesta básica para os pescados que não estão na cesta básica, quais os pescados que eu vendo que estão na cesta básica?
E a Secretaria da Fazenda disse, fazendo aqui uma interpretação literal do que está previsto no regulamento, e aí ela listou ali, listou a sardinha, listou o salmão, listou o atum. Então, assim, a gente tem produtos aqui caríssimos, entendidos como premium pela população geral, e que estão no benefício da cesta básica. E a gente nem precisa ir tão longe para os pescados, tá? A gente pode tomar como base o próprio café aqui. Vamos falar de cafés entendidos como premium. Trouxemos aqui um exemplo, café Maragogipe, quase R$ 90 a cada 100 gramas. E tem um exemplo mais extremo, que é o tal do café Jacu, conhecido como o mais caro do Brasil. Custa R$ 100 100 gramas de um café desse. Ah, mas o café é embalado em saquinho, então não tem problema para a cesta básica. O problema é a cápsula, a embalagem. Onde que isso está escrito? E aqui, senhores, só para fechar aqui essa apresentação, eu acho que vale a seguinte reflexão. Ah, mas se o Estado de São Paulo não concorda, o café em cápsula esteja na cesta básica, o Estado de São Paulo não pode tirar? É claro que pode. O Estado de São Paulo cabe alterar o regulamento do ICMS de São Paulo para criar a exceção de uma forma expressa. E é isso, senhores, que vários estados estão fazendo. Tá? Trouxemos aqui exemplo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe, todos eles foram lá e colocaram a ressalva de uma forma expressa na legislação. A cesta básica está contemplada para café torrado e moído, exceto quando em cápsulas. Isso dá segurança jurídica, senhores. No caso da Nestlé, a segurança jurídica é reforçada, porque, vamos lembrar, desde 2013 tem uma resposta à consulta da própria Cefaz falando que café em cápsula está na cesta básica. Então, assim, o contribuinte segue o que está escrito na legislação, segue uma orientação da própria Secretaria da Fazenda que foi dada lá atrás e que vigiou por muitos anos, e ainda assim é autuado, e é autuado com multa, né? Até se a gente for ao extremo aqui, mas o valor de principal tem que ser mantido, mas e a multa? Isso vai ser considerado uma infração, né? Ter observado uma orientação expressa da Secretaria da Fazenda? Enfim, tem alguns outros pontos que a gente abordou no recurso e tudo mais, mas eu acho que esses eram mais relevantes. Também não quero tomar muito mais o tempo dos senhores. Então, eu fico aqui à disposição aqui para os debates. O próximo tópico aqui seria dos leites em pó. Mais uma vez, eu não vou entrar aqui, porque a questão principal é dos laudos do INT realmente, como a gente já vem discutindo no caso de relatoria da doutora Daniela. Então, eu vou encerrar por aqui e fico à disposição dos senhores para eventuais esclarecimentos. Obrigado, doutor Arthur. Cumprimento e parabenizo pela sustentação oral. Muito didática e muito esclarecedora aí os seus argumentos, né? Esses slides, esse compartilhamento de informações, para nós aqui é muito relevante, né? Bem, nós temos, então, eu disse aqui no início do julgamento, né? Eu sintetizei aqui o objeto do recurso. Os itens 1 e 2 diz respeito à controvérsia do leite em pó / produto lácteo, né? E os itens 3 e 4, a questão do café torrado. Eu fiz uma análise do processo, né? O recurso é longo, né? E entendo aqui que, de plano, que o processo não está maduro para julgamento, de modo que fixe os pontos controvertidos desta lide administrativa para melhor justificar a proposta de conversão do julgamento em diligência. A partir de então, o meu voto, que depois vai ficar disponibilizado, fixa os pontos controvertidos do recurso de ofício e do recurso ordinário, incluindo as preliminares e os pedidos subsidiários. Seguindo aqui no meu voto, eu digo o seguinte no subtópico deliberação. Analisando detidamente todos os argumentos das partes, entendo que o laudo pericial de folhas 8.865 até 9.101, né, é relevante para o deslinde da lide. Um dos grandes embates deste processo administrativo é com relação aos produtos Molico, Ninho e Milano, comercializados pelo autuado como leite em pó. A Fazenda do Estado aponta que tais produtos são modificados, razão pela qual o contribuinte não pode se beneficiar da redução da base de cálculo do artigo 3º, inciso 2, anexo 2, do RICMS, combinado com o artigo 111 do CTN e da decisão normativa CAT 2 de 2009.
É inegável a complexidade técnica envolvendo o processo produtivo e a composição dos produtos em textília, emergindo a grande questão debatida. Os produtos Molico, Ninho e Milano perdem a condição de leite em pó, tendo em vista suas composições? O laudo técnico laudo técnico de 43 páginas, mais anexo, datado de 6 de fevereiro de 2024, identificado como de número 696/2023, juntado com os memoriais, foi elaborado pelo respeitadíssimo e reconhecido Instituto Nacional de Tecnologia, contendo informações e esclarecimentos técnicos sobre o processo produtivo, fotos e conclusões quanto à especificação e à natureza dos produtos analisados. Confira-se que, a partir de folhas 8.893, o parecer do Instituto Nacional de Tecnologia apresenta respostas capazes de dirimir a controvérsia. Nesse sentido, diante das complexidades e das particularidades que o presente caso se reveste, e ainda pelo fato de o laudo técnico ter sido concluído somente em fevereiro de 2024, defiro a prova documental por considerar relevante para a busca da verdade jurídica, nos termos dos artigos 25 e 26, combinado com o artigo 19 da Lei 13.457. Para deferir ou indeferir as provas apresentadas intempestivamente, a Câmara Julgadora é soberana na apreciação do substrato fático probatório dentro do seu livre convencimento, consoante o artigo 26 da Lei 13.457, que aqui eu transcrevo. Tanto é verdade que os órgãos julgadores podem converter o julgamento de diligência com fundamento no referido artigo 26, para esclarecimento de dúvidas ou para que novas provas sejam produzidas em nome da verdade jurídica ou da verdade material. Assim, conforme as circunstâncias do caso concreto, também é possível a admissão de juntada de provas a destempo, sempre garantido o contraditório. Invocável por oportuno, vetusto brocardo que diz: quem pode o mais, pode o menos. A regra da preclusão do artigo 19 da Lei 13.457 há de ser flexibilizada consoante diversos julgados proferidos pelo Tribunal de Impostos e Taxas, porém, não se admite em todo e qualquer caso, mas sim, excepcionalmente, de forma fundamentada. Neste sentido, o julgamento proferido no AIM 4, 011-114, de minha relatoria, a Câmara Superior assim decidiu, e aqui eu transcrevo a emenda de um julgado nesse sentido. E ainda, a Câmara Superior, AIM 4.017-647, dígito 2. Por tais circunstâncias, é de rigor a conversão do julgamento de diligência para a manifestação da autoridade lançadora sobre o laudo pericial, garantindo contraditório à representação fiscal, força do artigo 72, inciso 4 da Lei 13.457. Ante o exposto, converto o julgamento de diligência para que o autor do feito se manifeste sobre o laudo de folhas 8.865 a 9.101, no prazo de 30 dias, após, pelo princípio do contraditório, de rigor à manifestação da representação fiscal, pelo prazo de 30 dias. Sobre o estado do julgamento, quanto às demais questões, o retorno da diligência em prosseguimento. Esse é meu voto. O processo está em discussão. Muito bem. Não havendo inscritos, estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Um minuto, doutor José Orivaldo, que aqui caiu aqui. Não, sem problema. Nos aguardo. Voltei. Todos confirmados, processo em votação.
Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Julgamento convertido em diligência nos termos do voto relator por unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo, que é da Nestlé, da relatora, a doutora Daniela Gonçalves Nogueira, o AIN é o 449.872. Eu passo a palavra à ilustre relatora para que apresente o processo. Em seguida, eu abro a palavra ao advogado da Nestlé para sustentação oral. Doutora Daniela, com a palavra. Obrigada, doutor José Orivaldo. Esse processo já foi feito a sustentação oral. Nós já fizemos a sustentação oral, havíamos conversado sobre ele na sessão do dia... Fizemos uma sessão no dia 9 de abril, e naquela oportunidade retirei do processo de pauta, porque eu já estava na intenção de realizar uma diligência, e foi necessário complementar, né, e alterar a diligência que eu inicialmente havia planejado, em função da juntada de documentos pelo patrono, que entendo a mesma situação, o mesmo laudo juntado no processo que o doutor acabou de relatar. Então, posso passar diretamente à leitura do voto, doutor? Claro, claro. Doutora Daniela, com razão, a sustentação oral já foi feita pelo doutor Arthur, então pode seguir, então, no seu voto, por favor. Obrigada. Então, da análise que faço dos autos, entendo que o processo não é de ser decidido nesta... Então, só para contextualizar, este processo também é um processo, é o mesmo laudo juntado no processo do Dr. José Orivaldo, e ele é um processo também de produtos lácteos, tem a questão da cesta básica e do valor dos tributos a serem exigidos, a serem cobrados. A diferença com o processo do Dr. José Orivaldo são, na verdade, alguns dos produtos comercializados, tá? Então, da análise que faço dos autos, entendo que o processo não é de ser decidido nesta oportunidade. Desde a defesa, tem alegado o contribuinte que o auto de infração conteria erro no tocante ao valor do tributo devido, pois desconsidera os efeitos da primavera tributária, artigo 39 do anexo 2 do regulamento do ICMS, nos produtos comercializados. O fisco entende que o alegado não procede. A chamada primavera tributária atinge operações entre contribuintes que apuram ICMS pelo regime periódico de apuração, cujas operações de saída do autuado estariam sujeitas ao ICMS-ST. O fisco entendeu que as saídas abrigadas por documentos fiscais sem a substituição tributária destinavam-se a não contribuintes. Faltou uma aspas aqui. Então, aí eu vou ler o trecho da manifestação do fiscal, tá? Páginas 11.847. O próprio contribuinte cita na defesa que o consumidor final é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E visto que tais produtos são sujeitos à substituição tributária quando há operações subsequentes, nos casos em que a autuada realizou operações com pessoas jurídicas sem considerar a substituição tributária, considerou-se que tais operações foram para consumidor final. Já, quanto à alegação descrita no item 6, a linha C do presente, ou seja, operações de transferência entre estabelecimentos, cabe esclarecer que também foi adotada a mesma linha já detalhada acima. Se os produtos são sujeitos à substituição tributária quando há saída subsequente, visto que a autuada não aplicou a substituição tributária, então a operação seria para consumidor final, pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não. Entendo que o caso requer a apresentação de documentos complementares. Para melhor avaliação do caso concreto, entendo que o contribuinte deverá subsidiar sua alegação com planilhas, separando os destinatários entre consumidores finais e não consumidores finais, bem como apontar para cada operação com o parceiro comercial como foi tributada originalmente a saída, com ou sem recolhimento do ICMS-ST. Após a inclusão do processo em pauta, veio o recorrente realizar a juntada de petição, folhas 11.870 e seguintes, contendo laudo sobre o mérito da acusação, bem como documentos adicionais, no intuito de demonstrar suas alegações, citado laudo, emitido em 6 de fevereiro de 2024, pelo Instituto Nacional de Tecnologia, responde quesitos sobre os produtos objetos da presente autuação fiscal.
informando o entendimento daquele órgão com respeito de serem ou não os mesmos produtos classificados como leite, juntados aos autos em 5 de abril de 2024. Citado laudo foi trazido aos autos a destempo, após o encerramento do prazo para apresentação das provas, que, nos termos da Lei 13.457 de 2009, devem ser juntados aos autos por oportunidade da apresentação da defesa. No entanto, considerando que o documento foi emitido após o prazo recursal e que, pelos dados contidos no mesmo, há indicativos de que tenha sido requerido ainda no ano de 2022, folhas 11.874, entendo que o documento deve ser recebido e conhecido, considerando a inviabilidade de apresentação prévia do documento. Este entendimento se coaduna composição que tenho mantido em outros julgados desta casa, de que, no processo contencioso administrativo, o julgamento do recurso ordinário é uma oportunidade para que o recorrente tenha analisado as provas e, portanto, contempla a busca da verdade material norteadora do contencioso administrativo fiscal. No entanto, é necessário restabelecer o equilíbrio processual e conceder à Fazenda a oportunidade de se manifestar sobre as novas informações trazidas aos autos. Por todo exposto, entendo que o presente processo não encontra-se pronto para julgamento. Proponho a conversão do feito em diligência para aperfeiçoar a instrução processual. A diligência deve ser realizada em 2 etapas. Inicialmente, o autuado deve apresentar planilha, separando de forma objetiva as operações objeto da autuação entre os destinatários consumidores finais e os revendedores, bem como informar o tratamento tributário dado na saída do estabelecimento para as operações de cada parceiro comercial. Em seguida, o auditor fiscal autuante deverá se manifestar sobre o laudo, bem como sobre a planilha apresentada. Em seguida, o processo deve tramitar pela douta representação fiscal e retornar para julgamento. É como voto, senhores, pela conversão em diligência nesses termos. Cumprimento a doutora Daniela. O processo é semelhante ao que nós julgamos agora, né? Só tem a diferença aí dos destinatários. A questão dos destinatários é uma diligência a mais e plenamente aí, na minha visão, plenamente justificado e fundamentado o pedido de conversão. O processo está em discussão. Muito bem, não havendo inscritos. Já estou registrando, senhor presidente, é que eu vim fazer aquela correçãozinha aqui. Ah, sim. Daniela, depois precisa fazer o registro. Senão não consigo. Sim, eu estou fazendo uma pequena correção aqui. Faltou uma aspas, uma outra vírgula, e eu estou alterando aqui e já coloco. Ok. Disponível, senhores. Então, já estava disponível, né? Mas agora está registrado. Estávamos acompanhando. Muito bem, aqui, renova aqui os debates, né? O interesse nos debates, após o registro. Não havendo inscritos, eu estou, então, encerrando os debates. Aguardo confirmação de presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Julgamento convertido em diligência, nos termos da proposta da ilustre relatora, à unanimidade. Julgamento encerrado. Agradeço, então, ao doutor Arthur pela participação e passamos ao próximo processo da pauta. Muito obrigado, doutores. Tenham um ótimo dia. Ótimo dia. Obrigado. Passamos, então, ao último processo da pauta, Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli,
O AIN é o 4.151.462. A relatora, a doutora Daniela Gonçalves Nogueira, inicialmente apresentou seu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. Pediram vista o doutor Argos Gregório e eu também pedi vistas em conjunto. Então, doutora Daniela, peço então que façam um breve resumo do seu voto. Em seguida, eu passo a palavra ao doutor Argos para apresentar o seu voto vista. Doutora Daniela, com a palavra. O microfone está fechado, Daniela. Desculpa. Agora sim. Agora sim, não é? Então, senhores, esse é um processo que contém diversas acusações, não é? De crédito indevido. Mas acredito que a maior questão aqui é a questão da acusação, né? Porque o contribuinte escriturou os documentos fiscais sem o pagamento do imposto. E aí a grande discussão que se travou nesse processo, e acredito que por isso que os colegas levaram em vista, era a questão do erro da acusação, que entendo que está correta a acusação de falta de pagamento do imposto, porque escriturou e deixou e não escriturou os documentos fiscais sem o imposto devido. E o contribuinte, em sua defesa, alega em especial que haveria um erro de acusação, porque o que ele teria seria um erro formal de erro na escrituração dos documentos. Então, assim, e eu entendo que a acusação está correta, é falta de pagamento, né? Embora tem duas infrações, mas apenas a infração mais gravosa. Porém, a conduta é falta de pagamento do imposto e o relato da acusação está correto. Não haveria erro de acusação. Muito resumidamente, do meu voto, acredito que é essa a grande questão do processo. Obrigado, doutora Daniela. Estou falando de uma nova leitura, não é? Assim, mas caso queira algum detalhe, posso ler. Tá bom. Bom, eu passo então a palavra ao doutor Argos Gregório para que apresente o seu voto vista. Doutor Argos. Presidente, bom dia a todos, bom dia à representação fiscal, na pessoa do doutor Tabir, bom dia, doutor Samuel, doutora Daniela, bom dia ao pessoal que nos dá suporte, especialmente ao Oswaldo e, eventualmente, aqueles que nos assistem. Presidente, eu tirei este processo em vista justamente pela questão que me chamou aqui, que me saltou aos olhos, que era a questão do eventual erro de acusação, né? Especificamente relacionado ao item 1 do AIN, né? Diga-se o mais substancial, inclusive, do AIN, que me chamou muito a atenção a afirmação de que teria o agente fiscal sim equivocado no que diz respeito à acusação, o que levaria aí à nulidade, no mínimo a nulidade deste item, se não do AIN inteiro, se assim fossem reflexos dessa primeira acusação. Bem, tirei os autos em vista, examinei muito bem, com olhos muito detidos nesta questão do erro da acusação. Num primeiro momento, realmente parecia ter razão o discurso trazido pelo contribuinte, né? Uma vez que tivemos aqui uma falta de escrituração, né? Agora, este caso em particular, e eu já me deparei com casos semelhantes, mas é evidente que cada caso vai ter a sua particularidade. E este caso aqui, ele me parece que transborda a simples falta de escrituração. Como muito bem colocado pela relatora, você presencia nestes autos perdão, uma conduta contumaz no sentido de deixar de escriturar com o lançamento do tributo, o que efetivamente só tem um único objetivo, qual seja o não pagamento deste tributo, né? Então, vamos dizer que essa seria a conduta meio para o atingimento de um fim. Nesse raciocínio, percebe-se primeiro que essa conduta se deu ao longo de um ano.
né? Não foi uma vez, 2 vezes, 3 operações, 5 operações, mas todas as operações durante determinado período que ultrapassaram valores aí de mais de 100 milhões de reais do não recolhimento, né? Então, até pela aquela comum situação em que nos deparamos com aquilo que chamamos aqui de teoria da absorção e da consunção, normalmente temos casos semelhantes em que há 2 infrações, a primeira da falta de escrituração, a segunda do não recolhimento dos impostos devidos, né? E, normalmente, o meu entendimento nesses casos é sempre, a despeito de entendimentos em sentido contrário, é sempre da absorção da infração maior, da menor pela maior. Vale dizer, eu normalmente cancelo as penalidades referentes à falta de escrituração e mantenho, no caso concreto, as penalidades referentes ao não pagamento do imposto, dizendo, olha, o contribuinte infrator não pode ser penalizado 2 vezes pelo mesmo ato, pela mesma atitude, pelo mesmo procedimento, chame como melhor convier. E, neste caso, curiosamente, temos não 2 infrações, mas uma única infração, qual seja a mais substancial, ou seja, a infração fim, que seria o não recolhimento do imposto. Chegada a essa conclusão, eu fiz uma série de anotações em papel, dizendo, não, mas espera um pouquinho, isso aqui é falta de escrituração, aqui seria não recolhimento, aqui seria falta de escrituração. E o final deste raciocínio, se tivéssemos 2 infrações, seria, na minha leitura pessoal, a absorção da falta de escrituração pelo não pagamento de imposto. Como não temos essa situação de absorção e temos a infração do não pagamento de imposto, restou configurada este não pagamento de imposto no valor aqui constante da peça exordial, razão pela qual, sinteticamente, eu assim narro no meu voto vista e acompanho o entendimento da relatora. O que demonstra aqui que, muitas vezes, quando pedimos vista, não significa que já temos de plano o entendimento em sentido contrário, mas sim que queremos apenas apreciar um pouco mais, com mais vagar, os autos. Então, neste caso em particular, e eu digo que é em particular, porque tem um sem número de casos semelhantes em que eu votei de uma forma diferente, normalmente enfrentando essas 2 linhas de acusações, seja a falta de escrituração, seja a falta de recolhimento do imposto, com essa normal absorção, que muitas vezes é revertida pela Câmara Superior, mas é o meu entendimento pessoal em situações semelhantes. Neste caso em particular, de relatoria da doutora Daniela, eu entendo que ela tem total razão na decisão proferida, razão pela qual eu acompanho integralmente o seu voto. Presidente, se me permite, eu acho que seria dispensável a leitura aqui do voto. Eu só vou lhe pedir a gentileza de me permitir a edição para eu fazer uma pequena correção no nome da doutora Daniela, que eu aqui me equivoquei no seu sobrenome. Eu vou só corrigir aqui, mas, efetivamente, eu estou negando provimento ao recurso ordinário aviado, por estas razões, presidente. Cumprimento o doutor Argos pelos esclarecimentos e pelos fundamentos do seu voto. Doutor Argos já está habilitado, viu? Para edição. Já estou fazendo a correção aqui, é apenas o Nogueira que eu deixei de colocar. Pronto, já retificado, eu só salvo uma vez mais, registrar voto, acompanho integralmente a relatora com os cumprimentos aqui pelos seus olhos detidos aqui no caso concreto, que decidiram aqui e levaram a decisão com acerto. Já registrei, presidente. Obrigado, doutor Argos. Bom, com relação ao meu voto vista, eu também estou acompanhando a ilustre relatora por seus próprios fundamentos. Eu fiz aqui no meu voto, meu voto bem assim sintético, né? Eu fiz 2 esclarecimentos a respeito
da minha inquietação a respeito do erro de acusação dos itens 1 e 2, né? Diferentemente aí do que o Dr. Argos acabou de apresentar, a questão da consunção, foi justamente pela questão da consunção que me causou muita reflexão e muita dúvida a respeito dessa questão, porque se tivéssemos duas acusações fiscais, eu entendo particularmente que nem seria o caso de consunção. Por quê? Houve o destaque do imposto na nota fiscal e o registro não foi feito nos registros fiscais do imposto. Ou seja, se você excluir a segunda acusação, em tese, né, de descumprimento de obrigação acessória, não implicaria na absorção, porque não seria o não pagamento do imposto seria da mesma maneira configurado, né? Então, não seria um instrumento necessário para o descumprimento do pagamento do imposto. Justamente por não caracterizar em tese a consunção é que eu fiquei com muita dúvida, né? Porque se fosse o caso de consunção, aí sim, eu não teria dúvida nenhuma. Mas esse foi um dos aspectos, né, só, né? Além da questão da interpretação, das normas, da subsunção, etc. Mas, mesmo assim, ainda não, pelo menos nesse momento, eu não estou ainda convencido da tese do contribuinte, né? Então, eu estou acompanhando a doutora Daniela e mantendo aí, afastando aí a alegação de erro de acusação. O outro aspecto que eu também pedi vista sobre a questão da aplicação do 527-A. Nesse sentido, eu fiz algumas considerações, né, a respeito do tema, também concordando com a ilustre relatora. Realmente, há aí a questão dos antecedentes fiscais, uma reiteração, que realmente essa reiteração é desabonadora, né? Então, concordo, mas acrescentei a questão do porte econômico, que, a despeito de ser uma Eireli, a empresa ela movimenta grandes valores, né? Então, eu entendo que, nesse caso, né, a despeito de ser uma Eireli, o fato eu acho que nós não temos na nossa legislação, e nem na federal, o que é porte econômico. A gente tem indicadores de porte de empresa na legislação federal, por exemplo, ou nas tabelas para efeitos de financiamento do BNDES, a gente tem alguns indicadores do que é porte econômico, né? Mas o porte econômico, ele não fica restrito a um critério, né? Ela pode ser vários critérios, dependendo do caso concreto. E, nesse caso, eu entendo que, a despeito de ser uma Eireli, essa quantidade de movimentação, né, de operações, indica que ela tem plenas condições de absorver as multas aplicadas, né? Então, eu faço esse acréscimo aqui nos meus fundamentos, né, para justificar também aí a concordância com a doutora Daniela. Então, eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso, né? Esse é meu voto e o processo está em discussão. Bom dia novamente. Eu gostaria só, doutora Daniela, eu dei uma olhada no voto. Eu não sei se na ementa ficou faltando alguma parte, se ficou integral aqui, porque para mim, pelo menos para crédito indevido, diversas acusações, daí não tem a complementação. Não sei se ficou faltando alguma parte da ementa ali. Foi a única coisa que me chamou a atenção. O resto, eu simplesmente cumprimentá-los, né? Então, pelos votos. Realmente, a questão acho que foi bem debatida, bem analisada. É que falta, seria assim, o resultado, né? Deixa eu dar uma olhada, está faltando o final, né, da ementa, né? Eu acho que Deixa sim. eu colocar lá, peraí. Nossa, mas eu consigo editar agora que ele já foi em vista? Você não registrou ainda. Vê se consegue. Senão... Não, mas o que eu consigo, deixa eu ver se eu consigo. Não, você não consegue alterar mais o seu voto. O que você vai ter que fazer é agora, na confirmação do voto, você vai ter que colocar lá, editar voto, ou coisa assim. Aí lá você coloca a emenda correta e só coloca no voto. Tendo em vista
a estar incompleta, a emenda do voto original, ratifico todos os termos do meu voto, alterando apenas a emenda, uma coisa assim. Mas o voto ele consegue mudar mais. Nossa. Já está confirmado aqui, né? Aí não consegue. Mas não consegue editar? Não, o voto vista, só o voto vista. O voto seu não consigo. Você vai ter que pedir uma preferência e... Mas ele não aparece. Ah, tá, posso fazer isso. Peço preferência. Isso. Você pede uma Pronto, e aí eu preferência. coloco a emenda, peraí. Isso, já concedida. Aí você copia e cola tudo e acerta a emenda. Isso, pronto, vou fazer isso. Tem que copiar o voto todo depois, né? Ah, é? Tá. Nossa, veio toda torta, peraí.
Eu acho que eu vou colar ele no bloco de notas, porque está todo torto o... Eu acho, Tabir, que ela não tinha ido porque estava muito grande. Aí eu dei uma editada aqui Costuma para acontecer, diminuir. né? Costuma acontecer Aí isso. eu dei uma editada aqui para dar É. uma diminuída. E aí, aqui, redigir preferência. E aí eu vou colocar... É. Não, eu só fiquei pensando mesmo no problema de ficar realmente com a ementa faltando, poderia depois causar algum tipo de problema, Não, o até no certo é voto deixar ela posterior, certinha. né? Eu substituí aqui, eu editei, é porque como tem muitos itens, e aí a gente Justo, vai descrevendo os itens, estava muito grande a ementa, mas eu e muitas reduzi, alegações eu também, né? aglutinei os de crédito indevido, coloquei tudo uma coisa só, e os dois de... Daniela, se você quiser pegar a minha ementa, também fica à vontade. Funciona, funciona bem. A Fica, sua tá com a... tá Coube e aglutinada, tá né? realmente Eu bem. peguei aqui e aglutinei o meu, assim, tipo, tá bom. os de crédito, coloquei tudo a crédito indevido, e Devido, os perfeito. de... E como Pode no fim são itens pagamento. tratados em conjunto, né? Menor o prejuízo se a gente deixar esses itens todos juntos. E aí ele nega o provimento. O 527A não aplicamos, né? Tá certinho. Estou olhando aqui para ver se teve alguma alteração do voto que eu tinha salvo, mas não, né? Não, Tá não. certinho. Vou colocar aqui a preferência. Deixa eu só escrever lá em cima que fiz a preferência apenas para alterar a ementa, porque senão pode dar impressão. É apenas para correção da ementa e acrescer sessão anterior. Pronto. Coloquei que era apenas para correção da ementa, porque parecia que são dois votos diferentes, né? Conhecido integralmente com julgamento de mérito, não provido. Pronto. Agora tem a ementa completa. Ele substitui quando a gente coloca a preferência, né? Sim. Ah lá, agora tá todo mundo. Eu aglutinei Tá. todo mundo, ó. Perfeito. Falta de pagamento de imposto e os itens 7 a 8, que é crédito indevido. Perfeito, perfeito. Isso. Uhum. Agora acho que tá certo. Perfeito, Daniela. Acho que agora resolvido. Obrigada. Obrigada pelo alerta, Tabi. Eu imagino. Mais alguém? Alguma intervenção? Muito bem, então, não havendo mais inscritos, estou encerrando os debates. Peço que os senhores juízes confirmem presença para a ordem de votação.
Na verdade, só o Samuel, né? Precisa confirmar. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido integralmente, não provido à unanimidade, nos termos do voto da ilustre relatora. Eu preciso aqui só registrar o voto vencedor. Voto vencedor registrado. Estou, então, encerrando este julgamento. Com o encerramento deste julgamento, nós estamos, então, completando aqui a pauta. Declaro encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Estou aqui encerrando no EPAT. Sessão encerrada no EPAT. Agradeço a todos a participação e o empenho aí. E essa sessão foi muito produtiva hoje. Muitos debates e processos complexos, né? E, de modo que eu desejo a todos aqui da Câmara e que estão nos assistindo uma boa semana. Eu peço, então, ao Oswaldo que encerre a transcrição, por favor.